Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui então na nossa primeira reflexão sobre Quaresma com Santo Agostinho. Eu gostaria então de, junto com vocês, toda semana conduzir aqui uma reflexão nesse período que para nós católicos é tão importante, né? Que é um período de preparação para a Páscoa. A Quaresma, ela de fato nos propicia, né, ou a Igreja nos convida a ter, né, toda uma postura diferente nesse período, rezando mais, jejuando, né, meditando realmente sobre o sentido da fé, o sentido da nossa vida. Eu gostaria, então, desse ano, de fazer isso a partir do pensamento e da vida de Santo Agostinho, que é considerado um dos maiores doutores da Igreja Católica, e, independente disso também, um autor que teve uma influência tão grande na cultura ocidental, no mundo ocidental. Nessa primeira reflexão, eu gostaria de fazer uso de uma frase que aparece ali no início da grande obra de Santo Agostinho, chamada As Confissões, que ele produz mais ou menos ali entre o ano 398, né, o ano 400, onde ele de fato, por um lado evidente, narra toda a sua trajetória, a sua vida, suas fases, momentos, coisas que ele conheceu, vivenciou, e como que ele foi encontrando a verdade de Deus na sua vida. Mas a primeira coisa que Santo Agostinho chama a atenção, né, e repito, o elemento autobiográfico está ali, mas a impressão que eu tenho é que ele não quer simplesmente falar da vida dele e contar a sua história. Ele usa a sua história como pretexto para refletir profundamente sobre a realidade humana e a relação do ser humano com Deus, com seu princípio originário. E como que muitas coisas vão acontecendo na vida do ser humano conforme ele vai se afastando de Deus ou se aproximando de Deus. E ali no início das suas confissões, ele vai apresentando, por um lado, toda a grandiosidade de Deus, mas também as limitações, pequenez e miséria do ser humano, que não só é uma criatura, né, que já teria toda a sua finitude, mas uma criatura pecadora, mortal, soberba, muitas vezes. E que apesar de tudo isso, de toda essa fraqueza e debilidade, mesmo assim essa criatura tem um desejo natural de louvar a Deus, de encontrar a Deus. E que no fundo, segundo Santo Agostinho, esse desejo profundo que o ser humano tem pelo bem, pela verdade, pela felicidade, no fundo é um desejo de reencontrar o seu Criador, né, que é a verdade suprema, o bem supremo. Mas tem uma frase dele que nos leva a pensar, além desse elemento, outros elementos, né, quando ele diz, e onde ele se interroga justamente sobre isso, quer dizer, se o ser humano de fato sabe que é mortal, pecador, soberbo, tão fraco, que Deus não ouve os soberbos, por que ele continua desejando a Deus? Por que ele continua procurando a Deus? Porque, segundo Santo Agostinho, quem colocou esse desejo no coração do ser humano, no interior do ser humano, na realidade humana, foi o próprio Deus. Ou seja, Santo Agostinho diz, fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração continuará inquieto enquanto não repousar em vós. O texto, nesse sentido, diz, fizeste-nos. Ou seja, do ponto de vista agostiniano, né, de acordo com a fé de Santo Agostinho, nós fomos feitos por Deus. Deus é essa causa primeira, eficiente, que nos chamou à existência, né? Foi Deus que nos deu o ser, a existência, a vida. Então fomos feitos por Ele. Tá? E se somos do jeito que somos, ou seja, se temos toda uma natureza, uma identidade que nos distingue de uma pedra, de uma planta, de um cachorro, é porque Deus nos criou diferente. E porque assim o quis, de acordo com a sua infinita bondade e sabedoria. Então o ser humano, por mais que ele tenha algo semelhante às outras criaturas, ele tem algo distinto, porque por um lado ele foi feito por Deus, mas ele não foi feito do mesmo modo. Deus não fez todas as coisas da mesma maneira. E no caso do ser humano, além dele nos dar um corpo e uma alma racional, capaz de pensar, de escolher livremente, o texto é muito claro. Fizeste-nos para ti. O ser humano foi feito por Deus.
O fim último do ser humano, de fato, é viver uma eterna comunhão com Deus. É contemplar o seu Criador. Conceitos para Deus. E isso gera uma necessidade não só existencial, mas ontológica. Se de fato eu fui feito por Deus, por mais que no momento da criação, segundo Santo Agostinho, Deus criou a matéria e foi ali dando uma determinada forma humana, ele não deu a plenitude dessa forma. Porque ao dar inteligência e livre-arbítrio ao ser humano, ele quer justamente que no decorrer da sua existência, o ser humano vá buscando os elementos que garantam a plenitude dessa forma. E é evidente que o maior de todos é buscar por Deus e contemplar a Deus. Tendo clareza, evidentemente, como ele vai explicar depois na própria sequência das confissões e outros textos, que a plenitude disso é só no céu, é só na glória, que eu vou contemplar a Deus face a face. Mas mesmo assim, Agostinho deixa bem claro que, se eu fui feito não só por Deus, mas para Deus, o nosso coração continuará inquieto enquanto não repousar em Deus. Ou seja, há uma inquietude que ela não é necessariamente fruto do pecado, mas ela é resultado do modo e da maneira como Deus nos fez. Deus nos deu tantas coisas, mas ao mesmo tempo Deus nos fez de um modo aonde que somente Ele consegue nos realizar profundamente. Ora, o coração é um símbolo profundamente agostiniano, que mostra, né, que no nosso íntimo, no nosso profundo, né, o coração representa esse profundo do centro, é o centro do pensar, é o centro do querer. Então o meu coração vai continuar inquieto, insatisfeito, enquanto ele não repousar em Deus, ou seja, enquanto ele não voltar para Deus, enquanto ele não possuir a Deus, enquanto ele não contemplar a Deus, enquanto ele não aceitar a Deus. Eu vou continuar ainda sempre insatisfeito. Ora, isso deve nos levar a refletir um pouco. Não só aqueles, talvez você que esteja me assistindo, nem católico ou cristão seja, nem fé você tem. Mas isso também deve levar a refletir. Por que nada satisfaz o seu coração, a tua alma? Por que nada te preenche? Você já tentou com tantas coisas, seja com drogas, bebidas ou tantas outras coisas, os bens materiais. Por quê? É refletir sobre isso. Por que eu busco uma estabilidade, uma estrutura, uma realização, mas em coisas transitórias e instáveis? Isso é racional? Isso tem sentido? Mas aqueles que têm fé também precisam refletir. Porque, infelizmente, muitas vezes, nós não somos cristãos de verdade. Nós realmente não conhecemos a palavra de Deus, a tradição da igreja. Não colocamos muitas vezes em prática o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós muitas vezes somos um verdadeiro contra-testemunho no nosso modo de pensar, de ser e agir. O que somos muitas vezes somos, sei lá, frequentadores de igreja, frequentadores de grupinhos que falam de religião, falam de Deus, falam de Jesus, e é mais uma terapia de grupo do que de fato um ambiente que honra e glorifica a Deus e que te leva a ser uma pessoa nova e diferente. Então é preciso refletir, é aproveitar esse momento da quaresma a partir do que Santo Agostinho nos permite pensar, ou seja, eu tenho essa clareza, eu que muitas vezes me digo cristão e digo que tenho fé. Eu tenho essa clareza que eu fui feito por Deus e para Deus. E que somente Deus de verdade pode me ajudar a descobrir o sentido da vida e a realização plena do meu ser. Ou será que às vezes eu sou batizado e vou à igreja, mas no fundo, eu continuo sendo escravo de um monte de idolatrias, porque no fundo, muitas vezes não é Deus que é o meu Deus, mas são outras coisas. Eu confio a minha vida em outras coisas, eu sou escravo de um monte de coisas. Eu busco, no fundo, a felicidade em outras coisas. Sou um verdadeiro, às vezes, pagão batizado. Precisamos pensar nisso. Precisamos. Porque se queremos realmente encontrar a realização plena do nosso ser, nós não podemos ser apenas frequentadores de igreja. Nós precisamos ser alguém que realmente se permite ser amado por Deus, reconhecendo que somente Ele e o amor dele
pode nos ajudar a encontrar a plenitude da nossa humanidade. Pelo menos é isso que Santo Agostinho nos ajuda a refletir. Espero que tenha te ajudado. Reflita um pouco sobre isso. Leia ali o início das Confissões. E semana que vem nós teremos então nossa próxima reflexão. Um forte abraço e tudo de bom para você. Tchau, tchau.